Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, de visualização de dados, nós vamos falar sobre fundamentos dos dados. Então, nessa videoaula, eu vou começar a falar sobre estruturas típicas de dados que a gente pode encontrar e também sobre pré-processamentos que podem ser necessários nesses conjuntos de dados. Então, hoje eu vou falar sobre uma breve introdução, que seria esse pré-processamento, estrutura de dados, tipos de dados típicos, né? Estruturas que podem existir dentro e entre instâncias dos dados. E vou falar também de pré-processamento dos dados. Mais especificamente, eu vou falar sobre metadados, estatística e valores faltando. De normalização para frente, fica para a próxima videoaula. Dados podem vir de sensores ou serem coletados. Também podem ser gerados por simulações ou computações. Então, os dados, por exemplo, podem vir de um sensorzinho que está coletando umidade e temperatura que está numa certa localização, e aí, de tempos em tempos, ele coleta temperatura e umidade. Ele pode ser coletado de algum processo, que nem, por exemplo, agora na pandemia, a gente está tendo muitos dados sobre número de casos e número de morte de Covid. Também podem ser gerados por simulações ou computações, ou por exemplo, um conjunto de dados que é sobre o uso em termos de processador do seu computador quando rodando um jogo específico. Então, eles podem ter esses dados podem vir de diferentes fontes. Esses dados podem ser crus, ou seja, menos tratados, ou podem ser derivados por meio de algum processo. Eles podem ter passado por uma suavização anterior, por uma remoção de ruído, escala ou interpolação. Os dados geralmente são constituídos por N instâncias. Então a gente fala que geralmente a letra N minúscula é relacionada ao número de instâncias. Então eu posso ter, por exemplo, 100 instâncias, como se fossem objetos no meu conjunto de dados. Cada uma dessas instâncias vai ter geralmente M, uma ou mais, observações ou variáveis, sendo que o nome mais comum é chamar de atributo. Então, para cada instância, você pode ter, por exemplo, M atributos. E aí, cada observação, ou seja, que seria naquela instância aquele atributo, pode ser um único número, pode ser um símbolo, uma cadeia de caracteres ou alguma estrutura mais complexa. A gente tem por aqui um exemplo de um conjunto de dados que eu já mostrei antes, quando eu estava falando sobre scatterplots. E aqui é um conjunto de dados típicos que a gente chama de multivariado. Por quê? Ele tem vários atributos. Então, por isso, multivariado, várias variáveis. Então, aqui nas linhas, a gente tem as instâncias, que são os veículos. Então, aqui no caso, eu tenho 28 instâncias. As instâncias, esse conjunto de dados sobre veículos Toyota. E se eu for contar aqui o número de atributos, vai dar 20. Então, o primeiro atributo seria aqui o nome do veículo. O segundo atributo aqui é um valor binário para se ele é dessa categoria aqui, que seria Small, Sport, Compact, Large, Sedan. Ou que é outro atributo binário para se é um carro esportivo. Aqui, só voltando um pouco, o primeiro atributo, que é o nome do veículo, já se trata de uma string de caracteres. Daqui para frente, desse segundo atributo até o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o oitavo atributo aqui, na verdade, isso é como se fosse um único atributo que seria uma categoria. Como a gente vai ver mais para frente, às vezes, quando você tem um atributo que é categórico, em vez de você que usar o nome das categorias como transformar isso em um único atributo e usar o valor do atributo como sendo uma das categorias, em alguns conjuntos de dados você vai ver que aí você transforma os valores da categoria em atributos e aí você coloca valores binários e apresenta por exemplo, se o Toyota 4Runner SR5 V6, para somente um desses atributos, porque no caso ele é somente da categoria SUV. Percebam que para todas as instâncias nessas conjuntos de atributos aqui, só tem para uma determinada categoria. Então esse aqui é um jeito de apresentar atributos categóricos. Inicialmente eu estou contando aqui como cada coluna sendo um atributo, então estou contando cada uma individualmente. Depois aqui a gente tem, por exemplo, o Retail Price, que é um valor numérico. Mais para frente aqui a gente tem Engine Size, que é um valor numérico, mas percebeu que ele é contínuo aqui. Ele está usando o ponto para representar casas decimais. E os demais atributos aqui são todos numéricos também.
Uma coisa interessante nesse conjunto de dados, se vocês observarem, é esse canto inferior direito aqui, que tem um asterisco em vez de valor. O que é isso? É muito comum que quando vocês pegarem um valor de dados, um conjunto de dados, nem todos os valores estejam preenchidos. Então, no caso aqui, para as últimas 3 instâncias, os atributos que seria o comprimento e a largura desses últimos 3 instâncias aqui, não estão preenchidos. E como você vai sinalizar que não está preenchido, tem diversas formas de fazer. Ou você deixa a célula em branco, que é o mais comum, quando vocês pegarem conjunto de dados por aí, ou nesse caso eles colocaram um asterisco, uma forma de simbolizar que aquele dado ali está faltando, tá? Isso é relativamente comum ter dados faltando em conjunto de dados. Mais para frente eu vou falar como tratar isso. Uma variável ela pode ser independente, seu valor não é afetado ou controlado por outra variável. Por exemplo, em um conjunto de dados qualquer, o tempo em uma série temporal é uma variável independente. Então, uma série temporal, por exemplo, a temperatura ao longo do dia, desde as 8 da manhã até as 8 da noite, de hora em hora, qualquer temperatura. Isso é uma série temporal. Então, você tem anotações, por exemplo, uma anotação de temperatura às 8 da manhã, às 9, às 10, às 11, 12 e por aí vai. E o tempo, nesse caso aqui, é independente. Dependente, ou seja, é afetada pela variação de uma ou mais variáveis independentes. Exemplo, a temperatura de uma região pode ser dependente da data, horário ou localização. Por exemplo, na própria série temporal ali que eu estava falando, a temperatura ela é dependente do horário. Como a gente sabe, geralmente as temperaturas perto ali do meio-dia são mais quentes do que as temperaturas mais cedo ou mais tarde. Então, é o que a gente fala de uma variável dependente. Assim, uma instância pode ser definido como um conjunto de variáveis, aqui MI é o número de variáveis independentes, então aqui é uma instância I, e aí aqui estão os valores, primeiro das variáveis independentes, e o MD aqui é o número de variáveis dependentes. Geralmente é legal você saber que existem variáveis dependentes e independentes no seu conjunto de dados, mas geralmente não é tão preocupante fazer essa classificação ali na hora para o seu conjunto de dados, mas é importante saber. Tipos de dados. Então, cada variável vai representar um pedaço de informação e pode ser classificada como ordinal, ou seja, numérica, que nem temperatura, que é um número contínuo, ou nominal, não numérica, como por exemplo o endereço de uma residência. Dados ordinais, ou seja, numéricos, eles podem ser binários, 0 ou 1. Eles podem ser discretos, ou seja, valores inteiros, que nem 1, 2, 3, 4. Ou contínuos, que vão representar valores reais, que nem 1.8, 1.75, 2.7 e por aí vai. Dados nominais, eles podem ser dos tipos categóricos, que são o valor de uma lista finita de possibilidades, vermelha, azul e verde, que nem eu estava mostrando agora para o conjunto de dados dos veículos da Toyota. Tinha alguns atributos que estavam representando um dado do nominal que era categórico, que era a categoria do carro. Os valores nominais, outra possibilidade é que eles sejam ranqueados. Aí o valor categórico tem uma ordem, que seria pequeno, médio e grande, ou seja, existe uma ordem entre os valores do atributo. Ou então arbitrário, que é uma faixa infinita de valores sem ordem. Por exemplo, se um dos atributos seria se as instâncias fossem sobre pessoas e um dos atributos é o endereço daquela pessoa. Aí é um dado nominal, ou seja, não numérico, arbitrário. Pode existir estruturas dentro e entre instâncias. Então, os dados geralmente são estruturados em termos de representação, que seria a sintaxe, e tipos de relacionamento que podem, não são obrigatórios, mas podem acontecer dentro e entre instâncias. Primeiro vamos falar dos tipos de valores ali. A gente pode ter um valor que é um escalar dentro de um atributo de uma data instância. Então, um número individual em uma única instância é normalmente chamado de escalar. E aí você tem que múltiplos escalares podem compor um item de dados, referido como multidimensional, multivariado ou multicampo. Mais comum é multivariado ou multidimensional. Que nem ali a gente tinha para os dados do Toyota, a maior parte ali era escalares, com exceção do nome do carro.
Outro exemplo, custo de um produto ou idade de um indivíduo. É um valor ali principalmente numérico. A gente pode, numérico individual, né? E aí, a gente pode também ter um vetor, que são múltiplos escalares relacionados, que podem compor um vetor. Vetores normalmente vão decodificar direção e magnitude, por exemplo, como velocidade, aceleração ou força. Por exemplo, cada instância sua pode ter uma posição, seja ela bidimensional ou tridimensional. E aí você vai ter, se for bidimensional, você vai ter um vetor de dois valores, de dois escalares, que é, por exemplo, posição x e posição y. Ou então, se ela for tridimensional, essa posição, vai ser um vetor de três escalares, que é x, y, z. Pode ser cor, ou seja, se for uma cor, você pode representar com modelo de cor, por exemplo, RGB, e aí é um vetor de três escalares ali, que seriam o componente vermelho, verde e azul. Pode ser um telefone, que aí também vai ser um vetor. A primeira parte dele vai ser o código do país, por exemplo, Brasil é 55, código do estado, por exemplo, Paraná é 44, e aí o seu número de telefone. E também pode ser considerado como um vetor. Outra coisa que pode acontecer é os dados podem ter uma estrutura geométrica associada a eles. Então, é comum em conjuntos de dados oriundos de domínios científicos e de engenharia. A geometria pode ser definida, por exemplo, adicionando coordenadas a cada instância. Por exemplo, leituras de temperatura ao longo de um país que incluem informação da longitude e latitude associada ao sensor. Então, imagina que você tem várias estações meteorológicas ao longo do país, mas cada uma delas tem uma localização que está sendo registrada como longitude e latitude. Então, significa que existe uma informação geométrica, de certa forma, poderia dizer geográfica, associada a cada dado ali. A geometria também pode ser definida por meio de uma grade. Geralmente uma grade ela já é mais regularmente possui intervalos regulares. Então, o conjunto de dados, quando ele possui uma grade, ele é estruturado de forma que instâncias de dados sucessivas estão localizadas em posições sucessivas na grade. Exemplo, registro da elevação em espaços regulares ao longo de uma superfície. E aí você tem desnecessário incluir as coordenadas de cada registro. É como se você tivesse uma grade quadrada, onde você tivesse uma superfície, e imagina uma superfície bem grande, e a cada 1 metro, assim, você teria outro sensor no eixo Y, depois outro de 1 metro, outro sensor no eixo X, e aí você tem intervalos regulares, como se fosse realmente uma matriz, ou seja, intervalos regulares entre as posições. E você pode usar diferentes sistemas de coordenadas em conjunto de dados estruturados. Numa grade, por exemplo, você pode usar o sistema cartesiano, esférico, hiperbólico. Aqui tem exemplos de conjunto de dados que estão sendo visualizados, que possuem geometria ou grade. Aqui, esse primeiro conjunto de dados aqui são dados estruturados com base em coordenadas de latitude e longitude. Mais especificamente, que conjunto de dados é esse? Cada barra aqui representa um aeroporto nos Estados Unidos. Cada aeroporto possui uma latitude e longitude. E cada barra, a altura e a cor dela representa o número de voos que passa por aquele aeroporto diariamente. Então a gente observa que tem alguns aeroportos em algumas latitudes, longitudes nos Estados Unidos que possuem um número de voos muito maiores, são chamados hubs ali, tem vários voos fazendo conexão ali, que estão principalmente aqui, alguns ali na parte ali que seria o Texas, eu acredito, tem um aeroporto muito importante aqui em Nova York, mas também tem aeroportos muito importantes aqui na costa oeste, na Califórnia, por exemplo, mas tem vários outros aeroportos que são as barras azuis e menores, com um registro de voos diário menor. Mas o que eu queria mais mostrar aqui é que você tem um conjunto de dados que tem uma geometria associada. Essa geometria é baseada em coordenadas. E, inclusive, eu estou usando essas coordenadas essa geometria para mostrar isso na minha visualização, em barras aqui. Esse outro conjunto de dados aqui é o que a gente chama de um campo vetorial. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Então, num campo vetorial, você tem uma grade bidimensional, no caso aqui, como se fosse realmente uma matriz,
com várias linhas e várias colunas, e é como se você tivesse em cada observação dessa matriz um pequeno vetorzinho que vai te dar uma direção, uma orientação e uma magnitude. E esse campo vetorial geralmente é usado para representar simulações de ar ou então fluido, que são mais contínuos ali. Então aqui, percebam que tem algumas áreas que são chamadas de fontes, que geralmente estão aqui decodificadas em vermelho, que parecem que é como se fosse uma fonte ali, os vetores estão saindo dali. Imagina se isso aqui fosse uma simulação de uma água numa superfície, como se a água estivesse brotando aqui dessa região e pode vir para cá, ou para cá, ou para cá. E tem algumas partes que são os sumidouros, que são essas azuis, onde todos os vetores parecem, essa parte azul escuro, onde todos os vetores parecem apontar e eles terminam ali, como se fosse um ralo de uma pia, uma coisa que a gente pode associar. Então, isso aqui a gente chama de campos vetoriais, e aí você tem vetores com uma direção, uma orientação, uma magnitude em intervalos regulares. Então, aqui no segundo caso, a gente tem dados estruturados em uma grade. Outra forma de estrutura que pode acontecer é o tempo, que é outra forma usada para estruturar dados, podendo ser medidas uniformes e não uniformemente tomadas. Por exemplo, o tempo é muito comum em séries temporais, que nem a série temporal que registra o preço de uma determinada ação ao longo do dia. Podem existir topologias também, que está mais relacionado a uma conexão entre instâncias. Então, a topologia também é outra forma de estruturar dados, definindo como as instâncias de dados são conectadas. Pode ser definida como uma hierarquia ou então um grafo. Uma hierarquia seria relacionada mais a uma estrutura de dados em formato de árvore. Um grafo, como vocês sabem, é um pouco mais livre do que uma hierarquia em formato de árvore. E pode ser definida explicitamente ou por meio de uma estrutura de dados auxiliar. Então, às vezes, quando você tem um conjunto de dados que tem uma topologia, você tem dois arquivos. Um arquivo são os dados das instâncias, que não são os relacionamentos, e aí você tem outro arquivo que só são os relacionamentos entre instâncias. Por isso que eu estou falando que pode existir uma estrutura de dados auxiliar. Exemplo aqui. Esse aqui é uma visualização de várias séries temporais. Esse conjunto de dados por trás é o conjunto de dados da vazão de água de uma usina, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas ao longo de vários anos. E aí você tem uma medição para cada mês. Então, cada série temporal aqui é um ano específico desde do início da operação daquela usina. Inclusive, a gente consegue ver um formato bem claro que existe no Brasil, que os meses de janeiro até março são bem mais chuvosos, o que acaba afetando a vazão nas usinas, como a gente sabe. A gente tem uma estação ali mais ou menos de seca, que está relacionada ao inverno no Brasil, em julho, agosto, setembro. E no finalzinho do ano, novembro, dezembro, a chuva começa a aumentar, aumentando de novo a vazão nas usinas do Brasil. Tem alguns anos que são atípicos, que nem esse azul claro aqui, que você tem uma alta vazão, mesmo em meses que são tipicamente secos, que nem junho, pode acontecer. Esses aqui são dados reais coletados. Aqui é um conjunto de dados que ele tem uma topologia. Percebam que as instâncias, elas possuem conexões entre elas, então você tem relacionamento entre instâncias. Nesse caso aqui é um grafo. Esse grafo aqui ele foi montado da seguinte forma. Então, se coletou um conjunto de dados de uma autora que chama Kari Borner. Então, um conjunto de artigos científicos publicados pela Kari Borner. Como vocês sabem, artigos científicos geralmente eles não são escritos por um único autor, mas sim um conjunto ali de autores. Colaboração entre autores para publicar um único artigo é bem comum. E esse grafo foi executado da seguinte forma. Todo autor que apareceu em um desses artigos científicos virou uma instância, ou seja, virou um vértice aqui. E colocou-se arestas entre duas instâncias, ou seja, entre dois autores, se eles escreveram pelo menos um artigo em conjunto. E nesse caso aqui, essa aresta, ela pode ter peso, porque alguns autores escreveram mais de um trabalho em conjunto. Por exemplo, a Kari Borner e o Xiaomei Shen, eles escreveram, se eu não me engano, 14 artigos juntos.
e aí até o tempo que esses dados foram coletados aqui. E aí existe uma aresta com maior peso aqui. Nesse caso aqui, a cor do nó e a cor do nó, que são os autores, e o tamanho do nó representa o grau do nó aqui, que está associado, o grau do nó, que de certa forma está associado ao número de artigos publicados por cada autor nessa base. Já a aresta, lembrando que ela tem peso, que é o número de artigos publicados em conjunto entre dois autores. A grossura dela e a cor dela, quanto mais opaca, quanto mais grossa, significa que maior o peso daquela aresta, tá? Então significa que Kari Borner, por exemplo, publicou bastante com Shao Mei-shen, com Kiran Main aqui, e tem alguns conjuntos de autores, que nem está destacado, que além de publicarem com a Kari Borner, também publicaram muito entre si. Então você acha essas estruturas fazendo a visualização desse grafo. Esse aqui é, por exemplo, um conjunto de dados que possui uma topologia. Redes sociais, por exemplo, são estruturas de dados que geralmente têm uma topologia também. Outros exemplos de dados estruturados, uma ressonância magnética, em inglês a sigla ali é MRI, que ela possui uma densidade com 3 atributos espaciais, como se fosse uma conectividade em uma grade 3D, que você tem como se fosse uma ressonância de uma pessoa, como se fossem fatias ali dos órgãos internos de uma pessoa. Você tem dados financeiros, ou seja, não tem uma estrutura geométrica, geralmente você tem N componentes possivelmente independentes, nominal e ordinal, com atributo temporal, que nem série temporal de ações. Temos sensoriamento remoto, com a melhoria dos sensores e cada vez menores, isso está bem comum hoje em dia. E você pode ter múltiplos canais com 2 ou 3 atributos espaciais, 2 atributos espaciais, se você não estiver olhando, por exemplo, a altura onde o sensor foi colocado, 3 se você estiver olhando a altura. Um temporal, porque esse sensor geralmente ele não registra somente um atributo, ele fica registrando, por exemplo, a temperatura ao longo do tempo, e eles podem estar estruturados de uma certa forma a fazer uma conectividade para uma grade. Você pode ter mais de um sensor e eles estão regularmente espaçados. Censo, que nem é feito no Brasil, por exemplo, onde você tem múltiplos campos de todos os tipos, você tem atributos espaciais que são endereço e temporais ali ao longo dos anos, né? E conectividade dada pela similaridade dos campos. É possível calcular a similaridade entre as instâncias ali que seriam as pessoas. Redes sociais, que são campos de todos os tipos com vários atributos de conectividade, que podem também ser espacial, temporal ou dependendo de outros atributos, como pertencerem ao mesmo grupo. E, inclusive, essas redes sociais, a topologia dela forma, de certa forma, um grafo. Mas tome cuidado, que dependendo da rede social, esse grafo apresenta alguma característica ou outra característica. Por exemplo, Facebook, quando você é um amigo de uma pessoa, é como se você tivesse para cada pessoa uma aresta, um vértice e uma aresta ligando essas duas pessoas se elas são amigas. Já no Instagram, por exemplo, você pode seguir uma pessoa e essa pessoa não seguir você. Então, se você segue a pessoa, mas ela não te segue, aí já é uma aresta com direção mostrando, saindo de você até essa pessoa. E ela vai ser de via dupla, né? Se você estiver seguindo a pessoa e a pessoa te seguindo de volta. Então, dependendo da rede social, tem alguns detalhes de topologia. Falando mais do processamento dos dados. Então, para o processamento dos dados aqui, eu vou falar de vários processamentos que podem ser necessários, como metadados, estatísticas, valores faltando, normalização. Por exemplo, valores faltando é muito comum que, quando vocês pegarem conjuntos de dados para fazer, por exemplo, o projeto prático de vocês, que existam valores faltando no seu conjunto de dados. E o que fazer quando isso acontece? Também é muito comum que os valores estejam que seja necessária uma normalização, porque cada atributo está numa escala diferente, e aí para aquela técnica de visualização que você vai usar isso importa. Então, aqui são várias técnicas de processamento dos dados que podem ser necessárias para o projeto de vocês. Hoje eu vou falar até normalização nessa videoaula. Então, em alguns casos,
Pode ser preferível que dados crus sejam visualizados, por exemplo, em aplicações médicas, mas em outras vezes é muito comum que seja necessário alguma forma de pré-processamento. Geralmente, a gente não pré-processa dados médicos, por exemplo, se você fizer uma suavização. Pode ser que aquele valor espúrio que tivesse muito alto realmente é um indicativo de que existia algum problema de saúde com aquela pessoa. E você não quer suavizar, porque isso reduziria esse valor. Então, em dados médicos, tem que tomar muito cuidado ao fazer um pré-processamento. Em todo tipo de dado, mas dado médico, mais ainda. Uma coisa que pode existir nos dados e que é importante reparar é metadados. Às vezes, junto com o seu conjunto de dados, existem alguns metadados que são disponíveis que descrevem um pouco esse conjunto de dados e podem te ajudar, inclusive, a entender o conjunto de dados. Então, eles podem ajudar na interpretação dos dados, provendo informações como unidades usadas nas medidas. Então, ali tem uma parte que é comprimento. Isso foi registrado em centímetro ou em metro? Às vezes, essa informação está no metadado. Ou então, símbolo usado para valores que faltam. Às vezes as pessoas deixam o campo em branco, que é o mais comum quando o valor está faltando. Às vezes elas botam um asterisco, que nem aconteceu naquele conjunto de dados dos veículos dos carros da Toyota, que eu mostrei anteriormente. Mas aí geralmente pode ter um metadado que informa, esse aqui é o símbolo ou a forma que a gente está representando valores que faltam. Então, pode ter esse tipo de informação metadados. Então, se o seu conjunto de dados tiver um metadados, dê uma olhada neles, porque ele pode te ajudar a entender melhor seu conjunto de dados e você obter algumas informações importantes. Além disso, em vários conjuntos de dados, às vezes você quer fazer uma estatística, fazer uma análise estatística que pode prover informação útil como detecção de valores espúrios, que geralmente são dados medidos errados, ou seja, que eles estão muito longe da média do seu conjunto de dados de um certo atributo, identificação de agrupamentos similares. Você também pode querer fazer identificamento de campos redundantes por meio de correlação. Geralmente, em visualização e mineração de dados, a gente fala que existe um negócio que chama maldição da dimensionalidade. Quanto mais atributos o seu conjunto de dados tiver, se ele estiver lá na casa dos 200 para cima, vamos supor, seja um conjunto de dados de quantidade de atributos relevante, ali bem grande, é muito comum que você tenha, às vezes, campos redundantes. E aí, às vezes, você quer descartar pelo menos um, se eles tiverem uma correlação muito grande, e aí você diminui um pouco a dimensão. Porque nessa maldição da dimensionalidade fala que quando você tem muitos atributos, as instâncias começam a ficar similares entre si. E às vezes você está querendo justamente identificar essa similaridade entre as instâncias. E aí está tudo parecido. Então, geralmente, às vezes, fazer então essa redução de dimensionalidade, identificando campos redundantes por meio de correlação, pode ajudar. Cálculos estatísticos mais comuns que vocês devem ter visto em estatística, que incluem a média. Então, imagina que eu quero calcular a média de um atributo de índice J. Então, a média do atributo de índice J vai ser dado 1 dividido por N, onde N aqui é o número de instâncias, somatório de I igual a 1 até N, e aqui x e j, isso aqui é o valor do atributo i, o i está sendo alterado aqui pelo somatório, e o j é o atributo com índice j. Então, você soma todos os valores daquele atributo para todas as instâncias e divide pelo número de instâncias. A gente também pode calcular o desvio padrão de um certo atributo j, isso vai ser igual a raiz quadrada de 1 dividido por n, onde n aqui é o número total de instâncias, somatória de i igual a 1 até n, que é o número total de instâncias, aplicada a valor da instância i, coluna j, menos a média do atributo j elevado ao quadrado. Lembrando que a gente também tem a variância, que é o desvio padrão quadrado. E como alguns de vocês já devem ter feito o processamento de imagens, e como a gente viu em processamento de imagens, a gente também pode ter histogramas, que são gráficos estatísticos, usados para analisar a distribuição dos dados. Por exemplo, em processamento de imagens, a gente usava histogramas para mostrar a distribuição estatística dos valores dos pixels. Como eu já falei antes, pode ser que no seu conjunto de dados
tem alguns atributos que são muito dependentes entre si, ou seja, possuem uma correlação muito alta entre si. E pode ser que você queira identificar esses atributos. Então, esse aqui é um método simples de identificação de atributos redundantes. Então, a correlação vai indicar o quanto dois atributos são linearmente relacionados. Sejam x e xj dois atributos distintos, a correlação entre eles pode ser calculada como? Então, a correlação entre o atributo i e o atributo j vai ser igual à covariância entre o atributo i e o atributo j dividido pela variância do atributo i multiplicado pela variância do atributo j. E como que eu calculo a covariância entre o atributo i e o atributo j? Então, a covariância entre o atributo i e o atributo j é igual a 1 dividido por n menos 1, onde n aqui é o total de instâncias, vezes o somatório de k igual a 1 até n, então k aqui vai ser usado para variar pelas instâncias. O somatório aqui aplicado no primeiro parênteses é o valor da instância k com o atributo i, menos a média do atributo i, fecha parênteses, multiplicado por, abre parênteses, o valor da instância k no atributo j, menos a média do atributo j, fecha parênteses. Esse cálculo aqui vai te dar a covariância entre o atributo i e j. E a variância entre i e j? A variância do atributo i e a variância do atributo j. Então, a variância por exemplo, do atributo i pode ser calculado como o desvio padrão do atributo i elevado ao quadrado. E aí, como que se analisa esse valor aqui da correlação entre dois atributos, atributo i e atributo j? Se você tiver um valor atributo dessa correlação entre dois atributos próximo de 1, indica uma alta correlação entre atributos, de forma que podemos descartar um deles. E o que fazer com valores faltando, que é uma coisa bem comum. Então, em dados reais, é normal que dados estejam faltando ou que estejam errados. Por exemplo, na pandemia agora, às vezes a gente vê o jornal e a gente vê que tem lá o mapa dos estados e eles estão falando se aquele estado está em alta, em estabilidade ou em queda. Muitas vezes acontece algum problema no servidor daquele estado e tal, e naquele dia o estado não divulga, por exemplo, o número de casos de Covid. E aí, o que geralmente se faz? No jornal de lá, pelo menos, eles geralmente botam o estado como cinza. Ou seja, você tem valores ali que podem estar faltando. Em dados reais, isso é muito comum. Estratégias comuns para lidar com esse problema. Descartar as instâncias com defeito. Então, pode representar grande perda de informação. Então, uma possibilidade é: essa instância tem um atributo faltando. Tira ela fora. Ok. Se até uns 10% do seu conjunto de dados, as instâncias que você vai retirar 10% do número total de instâncias, tudo bem. Mas isso se é tipo 50% do seu conjunto de dados, que você vai jogar simplesmente fora, aí você tem que pensar melhor se essa é a melhor opção para você. Assinalar um valor sentinela. Cuidado para não usar sentinela nos cálculos. Por exemplo, é muito comum que, se for um valor numérico que está faltando para um dado atributo, se colocar menos 1. Só que aí, imagina que você quer calcular a média daquele atributo. Você vai colocar o menos 1 quando todos os valores são positivos no cálculo? Não, você vai ignorar o menos 1. E a outra opção é calcular um valor substituto, que seria o data imputation. Você pode assinalar o valor médio. Por exemplo, imagina que é um certo atributo numa certa instância que está faltando. E aí você calcula a média desse atributo usando todos os valores que estão presentes, né? E aí você tem a média daquele atributo. E aí você vai inserir naquele atributo que está faltando numa certa instância a média daquele atributo. Isso vai afetar minimamente as estatísticas da variável como média, mas pode obscurecer valores espúrios, porque isso acaba jogando a média mais para baixo um pouco. Afeta um pouco, mas para valores espúrios pode afetar bastante. Não recomendo colocar um valor substituto se for uma aplicação médica, tá?
Assinalar um valor baseado no vizinho mais próximo. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de se calcular, mas como que se faz? Você vai calcular a similaridade entre as instâncias. Então, essa minha instância tem um dos valores faltando, de um dos atributos. Você calcula a similaridade dessa instância em relação a todas as outras instâncias, considerando os outros atributos que estão preenchidos. E imagina que você acha assim, achei que a outra instância que é mais similar a mim. E esse atributo está preenchido nela. Pega aquele valor daquele atributo naquela instância que é mais similar e coloca aqui no valor que está faltando. Dá um pouquinho de trabalho, mas é outra opção em relação à média. Qual que vai ser melhor em cada caso? Descartar uso de sentinela ou uso de substituto depende muito do conjunto de dados e da sua aplicação específica. Então, você tem que estudar esse conjunto de dados e analisar qual que é a melhor opção. Descartar as instâncias com defeitos, se vai apresentar uma grande perda do seu conjunto de dados, número de instâncias, não é uma boa opção. Calcular um valor substituto, se é um dado médico, não é muito bom, se é um dado crítico de alguma forma. Assinalar um valor sentinela, de certa forma, acaba sendo mais usado, mas aí você tem que tomar um cuidado de como tratar esse valor sentinela na sua visualização ou então nas suas análises estatísticas. E por essa videoaula é só, pessoal. Na videoaula seguinte eu continuo falando sobre processamento dos dados, mais sobre normalização, redução de dimensionalidade, mapeando dimensões nominais para números e sobre também agregação e amostragem. Por essa videoaula é só. Tchau!